Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast, um podcast incrível. E hoje o papo que eu estava aguardando muito, que é um papo para falar sobre 100 anos de rádio no Brasil. Com esses três caras, figuras, que escreveram, autores do livro 100 anos de rádio no Brasil. Ele, Fernando Vitor, meu amigo Heródoto Barbeiro e Nilo Frateschi. Gostou da pronúncia agora? Salva de palmas para eles! Uhul! Muito bom, obrigado. Valeu, viu? Fernando! Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Valeu, Nilo, valeu, Heródoto. Graças. Como o meu podcast começou com a voz do Cid Moreira, eu queria, sei lá, se o Heródoto podia falar assim, começa agora mais um NapaCast, só pra ter uma cultura oficial e numa voz de rádio. Você acha que eu posso falar alguma coisa depois do Cid Moreira? Vai. Ah, não posso. Primeiro que eu sou fã dele. Segundo que a voz dele é o Olha. máximo. Eu tive até a oportunidade de participar de uma... Vou contar rapidamente o bastidor. Eu trabalhei no Sistema Globo durante muitos anos, inclusive com o Nilo. Trabalhamos no Sistema Globo de rádio. Quando morreu o Dr. Roberto Marinho, uma semana, nós fomos num enterro. Eu, pelo menos, fui lá no enterro e tal, e alguém da família falou o seguinte: nós vamos fazer uma missa na Igreja da Candelária. Você lembra disso ou não? Na Catedral do Rio de Janeiro. E nós vamos escolher 3 representantes do grupo para ler um pedaço da Bíblia na missa. E você topa? Eu falei, olha, para mim é uma honra, só queria dizer o seguinte, eu não sou cristão, eu sou budista. Aí eles falaram, bom, então nós vamos consultar a família. Aí consultaram e disseram, não, você vai. Bom, adivinha quem é que estava lá para ler, representando a televisão Globo? O Cid Moreira. Então, não é? Depois que ele leu a parte dele, eu tive que me encher de coragem para ler a minha parte, e depois do Jornal Globo foi o Nerval Pereira. Então eram os 3 ramos de comunicação que estávamos lá, foi uma honra, o convite, logicamente, sem dúvida alguma, mas foi uma oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive de estar perto de um monstro sagrado da comunicação, que é o Cid Moreira. Mas essa voz impostada, né? É outro nível, né? É difícil. E é coisa que o rádio pedia muito antigamente, hoje já não tem muito, né? A gente tem discutido isso várias vezes, que você não tem mais isso da voz do rádio, você tem que ter uma voz específica pro rádio, mudou muito, Mudou né? muito. Agora, a pergunta que eu não quero calar antes da gente entrar nisso, como vocês 3 se conheceram? Acho que fala vocês dois primeiro, vocês dois, né? Uma vez eu fui preso. Eu também. E aí no induto? No induto me levaram uma marmitinha? Aí nós saímos juntos lá da cadeia. Era quarta-feira de carnaval. Fala aí, Sacanagem. Nilo. Eu não vou falar de onde nós estávamos saindo, hein, professor? Fala, Nilo. Não, nós nos conhecemos, entramos praticamente juntos lá no Sistema Globo de Rádio, lá em 83, por aí. E foram 22 anos trabalhando juntos. Não sei como ele aguentou. Eu não fui seu aluno, hein? Os alunos sofrem? No cursinho eu não sei, mas eu aprendi, ele foi meu professor na profissão. Na prática. Tenho aprendido até hoje com ele. Aqui, ó, mais um aprendizado. Resultado desse. E aí, quando conversamos para fazer o livro, o Heródoto apresentou o Fernando. Aí você falou, pô, que azar. Eu não pude falar nada porque eu não conhecia. Mas ele, de cara, assim, lógico que a gente abraçou a causa e tal, e aí ele chegou com uma ideia fantástica, porque são 170 depoimentos. Tem 14 horas de gravação. Se fosse transcrever tudo isso, ia dar um livro de 500, 600 páginas. Ele falou, pô, por que vamos transcrever? Vamos colocar um QR Code aí. QR Code, e aí? Ao invés de transcrever, a gente coloca o vídeo e o áudio. Ah, legal. Então, deu É um rádio em livro. É um rádio, é um livro multiplataforma. Multiplataforma. E a ideia do Fernando aí, que Mas deu uma oxigenada legal. Na verdade, eu conheci o Nilo pelo Heródoto, né? Igual o Nilo tá comentando. O Heródoto, o ano passado eu lancei meu podcast e o Heródoto foi o meu primeiro convidado. Pra minha sorte ou pro meu azar, né? Não sei. Até hoje ele prometeu uma grana e nada. Nada de grana? Nada de Nada de grana? E aí eu chamei ele respondeu, foi lá e aí a gente começou a trocar figurinha, trocar ideia sobre outras coisas. Começamos a fazer curso junto, um monte de coisa. Aí ele falou, escuta, é o seguinte, tem um amigo meu que é publicitário, ele tem um defeito que ele é palmeirense.
né? Mas, assim, ninguém é perfeito. Eu sou corintiano também, então não Você? dá, né? Não, o Heródoto. bom. O Heródoto falando. Ah, bom. Eu também sou corintiano. Bom. E ele quer fazer um livro comemorativo de 100 anos de rádio e tal. E a gente começou a trocar figurinha nesse sentido. Aí, depois a gente marcou um encontro, que foi lá no interior de Mogi. E aí foi onde eu conheci o Nilo presencialmente. E, quando você conhece o Nilo, parece que você já é amigo dele há uns 10 anos. Eu percebi que ele chegou e já me pediu cachaça. Pois é, então. Ah, beleza. Esse é o Nilo. De Bragança, Esse é o Nilo. lá tem boas cachaças. Agora, só que tem uma história interessante que nem o Nilo e nem o Heródoto sabem. Que é o seguinte. Em 2010 ou 2011, eu era sócio de uma produtora de vídeo. E aí a gente falou assim, a gente precisa fazer um documentário. Ah, legal, vamos fazer um documentário, tá ótimo. A gente vai fazer um documentário do quê? Ah, vamos escolher uma pessoa, a gente faz um documentário sobre essa pessoa. A quem que a gente vai fazer? A gente começou a ver nome, não sei o quê. Aí, e se a gente fizesse um documentário sobre o Heródoto Barbeiro? Nunca soube disso. Calma, eu vou chegar lá. Tem que ser um podcast inédito, né? Como é que o Fernando? Vai falar mesmo, vai falar Não, foi mesmo. pego de surpresa agora. Foi pego de surpresa. Aí, falei, legal, vamos tentar. E, a gente começou a correr pra ver se a gente conseguiu o contato do Heródoto Barbeiro. Bom, consegui o telefone dele, ele falou, me liga. Tá bom, vou ligar pro Heródoto Barbeiro. Heródoto, é o seguinte, eu sou o Fernando, tenho uma produtora de vídeo aqui, não sei o que, papá, a gente quer fazer um documentário. Ele, mas documentário sobre o quê? Sobre você, vamos falar sobre você. Aí ele, não, mas eu não sou uma pessoa que merece um documentário. Que isso? Eu não tenho nada de interessante pra falar. Imagina, né? Não sei o quê. Olha, eu agradeço muito aí o contato de vocês e tal, não sei o quê, né? Mas eu acho que eu não sou a pessoa pra ter um documentário, né? Na época, se eu não me engano, você estava na CBN ainda. Acho que foi em 2010 ou 2011. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente conversa numa próxima oportunidade. Agradeci, eu achei até... Falei, caramba, né, cara? O cara não... acha que não tem nada aí. Olha quanta coisa que o Heródoto não tem pra falar, não é, Nilo? O Nilo vai... Principalmente mal dos outros, falava da vida dos outros. Eu falo muito. E aí foi muito engraçado. E aí depois, 11 anos depois, aí a gente se encontra, não pra fazer um documentário, né? E aí a gente começa a desenvolver todos esses trabalhos. Mas tá em tempo, hein? Tá em tempo. Não sabia disso, né, Heródoto? Não sabia. Que incrível. E qual a dinâmica do rádio hoje? Como é que tá a rádio hoje? Há muitos anos atrás, até no podcast anterior eu tava falando disso, né? Existiam os mitos, né? O jornal impresso vai acabar. A rádio vai acabar. Agora a TV vai acabar porque veio streaming. Como tá o rádio hoje? Mas sabe, quando você fala que vai acabar, não é o conceito que vai acabar. O que vai acabar é o hardware. Veja bem, nós estamos aqui numa multiplataforma. O rádio está nessa multiplataforma que você está também. Nós estamos fazendo, de certa forma, aqui um programa de rádio. Por que razão? Porque mais importante do que a nossa imagem, apesar da elegância, é o som, é aquilo que nós estamos dizendo. Então, aquele rádio, vamos dizer assim, que viveu em outras tecnologias, esse morreu. Agora, é aquele The Radio is Dead. God Save the New Radio. Então, nós estamos entrando na era do novo rádio. Esse ano 101 é o ano do novo rádio, em que ele surge na multiplataforma. Tem imagem? Tem, mas ela não é essencial. Essencial é o som. Agora, se você quiser, eu faço isso de manhã lá na Nova Brasil. E todo mundo faz. A Jovem Pan faz, a Bandeirantes faz, todo mundo faz. Então é o seguinte, por que razão? Porque essa comunicação, quando a comunicação auditiva ela se sobrepõe ao vídeo e a outras imagens, ela é rádio. Não é? E não é exatamente aquele conceito de rádio que a gente tinha da válvulazinha, do rádiozinho aqui, sim, ou no carro, tá certo? Não, hoje, por exemplo, eu peguei um 99 e ele estava ouvindo no YouTube. Ele estava ouvindo a rádio no YouTube. Aí eu ia perguntar para ele, que rádio que o senhor está ouvindo? Mas isso aí não é rádio, pô, isso aí não é rádio. Rádio era aqueles botãozinhos. Não, agora era rádio, era no YouTube. Ele estava ouvindo, acho que a Band News, de manhãzinha lá, quando fui trabalhar. Mas estava no YouTube. Então, quer dizer, esse rádio, ele mudou por causa da mudança tecnológica. Não é? Assim como tantas e tantas coisas mudaram o mundo por causa da mudança tecnológica. Ô Nilo, dentro da publicidade na rádio hoje, você enxerga também dentro desse novo rádio ou dessas novas plataformas, o mercado ainda em ascensão para isso? Ou caiu um pouco comparado ao que era? Não, caiu. Não caiu pouco, não. Caiu muito. Mas toda a cadeia envolvida com o rádio, com a comunicação, ela está passando por uma transformação.
As agências de propaganda estão passando por essa transformação. O marketing dos anunciantes também está passando por essa mudança. Então, há 15 anos atrás, quando uma montadora ia lançar um automóvel novo, o que ela fazia? Ela comprava um comercial no Fantástico, um jornal nacional, gastava uma grana astronômica para falar com uma parcela da audiência, né? E a dispersão era muito grande. Uhum. Hoje, se você der uma busca aí no Google, procurando um automóvel, seja lá que marca for, você vai começar a ser bombardeado por anúncios daquilo, com um dinheirinho desse tamanho. Então, logo, todo aquele formato do rádio, não só no tecnológico, mas o formato de comercialização, ele também está mudando. Uhum. E vai ter que reaprender a sobreviver com uma verba bem menor. Sabe uma coisa que eu tenho reparado, assim? Uma resistência dos profissionais de todos os veículos, seja ele de televisão, do rádio, às mudanças. Uma resistência muito grande. Né? Ah, não, mas o YouTube, mas rádio não é imagem, aí perdeu, aí fica aquela coisa muito nostálgica, assim, e parece que, na verdade, o pessoal tá só com medo de perder emprego, na verdade, no final das contas, é essa. Né? E eu vejo que quem sai na frente e se destaca é porque foi disruptivo de alguma maneira. Sim. Então eu vou dar o exemplo aqui do Danilo Gentili, né? Ele teve um papo lá no Primocast e ele falou que quando ele estava negociando o programa dele, ele não estava negociando dinheiro, ele estava negociando liberdade. E uma das coisas que ele queria era colocar o programa dele no YouTube. E hoje, o talk show dele é o 4º maior do mundo dentro da internet. Por que ele foi pro YouTube? E dentro do canal aberto. Exatamente. Então, assim, e outra, desculpa, eu não tenho tempo de sintonizar a TV no horário do programa dele pra assistir. Isso não faz mais sentido. Então, mas isso que acontece com o podcast, né? Eu escolho o momento que eu quero ouvir. Funciona muito isso. Exato. Mas hoje tá tudo muito... Isso facilitou, né? Exato. O acesso, mas né? Não faz sentido. Imagina assim, eu tenho que ir naquele horário pra assistir o meu... Não tem isso, então, mas se acabou. Se a gente for entrar no mecanismo da rádio, como o Heródoto falou, teve rádios que não quiseram se atualizar. Estão parados no tempo e vão colher, talvez, resultados piores. Agora, sabe um exemplo interessante dentro dessa mudança? Veja, nós estamos na semana do Black Friday. Eu conversei hoje com o pessoal do Country Bop, não me lembro dele agora. Ele está contando o seguinte, estava contando que 70% da publicidade para o Black Friday está nas redes sociais. 70%. Eu achei interessante. E outra coisa, estava dividido também em categorias. Então ele dizia o seguinte, na nossa pesquisa, os millennials, que estão com 16 anos, 17 anos de idade, né, tem esse target. O pessoal tem esse outro. E dizendo o seguinte, então, eu perguntei para ele, então, está mudando? Ele falou, está mudando, está mudando muito. As empresas do varejo que não mudarem, vão perecer. Isso aí. E qual é... Eu queria... Isso de curiosidade mesmo, acho que eu e o Fernando somos bem mais jovens em relação à rádio, não a vocês. Não sei, eu ainda tenho cabelo. Não, mas eu fiz escolha. Qual era o tesão, Heródoto e Nilo, de fazer rádio na década de 80, 90 e o tesão de agora? O que era de diferente? Bom, na verdade, não é nada diferente. Não. É Por que razão? Porque você tem que conquistar o cara. Não importa se é 1980, 90, 100, etc. Eu e o Fernando fizemos uma entrevista ontem sobre prospecção, um autor de um livro, e eu prestei bastante atenção. Ou seja, se eu não entender quem é meu público, o que esse cara quer, eu posso estar em 1980, 90, eu não vou chegar lá. Concorda ou não? Sim. Ocorre que muitos de nós que trabalhamos em comunicação, ao invés de fazer as coisas para o público, a gente faz para a gente mesmo. Uhum. Tá certo? Em vez de eu tocar a música que o pessoal quer, tá certo? Eu toco Vicente Celestino, porque eu gosto. Pera um pouco, só que é o seguinte, meu amigo. Hoje, não só eu tenho a concorrência da chamada rádio, mas todas as redes sociais têm música para dar com pau. O cara vai, plique, né? Com tique, o cara muda, eu perco. Então, eu acho que não há diferença. Há diferença técnica. Isso. Mas eu digo, essa diferença de você saber para quem você está falando e interpretar o que o cara quer, é a mesma. O que muda é isso, é a parte técnica, né? Não o conceito em si. Então, muda a câmera, muda o microfone, muda a plataforma. Então, Orkut, agora não tem mais Orkut, agora é Facebook, o Facebook não tá dando mais, agora tem o TikTok. Então, todas essas plataformas que vão chegando e, ao mesmo tempo, também vão sumindo, e aí a gente tem que se adaptando a isso. Mas pegando esse gancho, de você, né? Há 1000 anos atrás, 1900 agora na enrolha, quando a gente vê filme do Zezé de Camargo e Luciano,
tinha que levar disco na rádio pra pedir, o artista tinha que ir lá e tal. E tinha também uma certa... Como é que chamava aquilo? Que Jabá? só recebia para tocar lá? Jabá. O jabá. Não, era uma ajuda de custo. É, Fora da contabilidade. Fora né? da contabilidade. Fora da contabilidade. É uma prática que ainda hoje ela se instalou aí, né? Não é? só no rádio, né? Pô, eu não sabia. Lá em Brasília tem bastante. Ô, Lilo, a gente veio aqui para falar de política, mas não falava de rádio. Não, mas lá Tá é me uma comprometendo rádio lá aqui. de Brasília que eu tô falando. Pô, caramba. Enfim. Oi? Nossa, eu esqueci os presentes. Tem presente? Mas é lógico, mas não é cachaça. Olha, você sabe que lá em Bragança tem um alambique maravilhoso. Nós acabamos de adquirir 840 Pronto, já desviaram o litros. Ô, louco. É. Vai tomar São tudo 4 isso. tonéis de 200 litros. Uau. 2 porteiras, já ouviu falar? Já ouvi falar. É boa, hein? Não tomei ainda. Elas abrem. Pedro Zandoná, vai lá e fala Zandoná. com ele. Essas porteiras abrem. Abre, opa. Viu? Na próxima, quando vocês gravarem lá, porque eu fiz um podcast com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem 83 anos. Foi um podcast Legal. com cachaça e torresmo. Olha que legal. maravilha. Aí passando um podcast conversando 1h30, conversando sobre a história da vida dela, comendo torresmo, cachaça. Que uma coisa legal, boa. que legal. Presentes pra vocês. Opa. Chocolates. Que chique. Olha. Chocolates da Chocolate Que Chocolate. chique. que é Graças. Baita de um parceiro. Chocolate nosso lá. sempre é um Obrigado. excelente presente, cara. Um outro parceiro, ele Chocolate faz... Nicolate. Chocolate Nicolate. Um outro parceiro que é a Total Grass, ele faz os campos de futebol society do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldo Gorducho, e gramas decorativas, enfim, tal. Por que gorducho? Porque o Ronaldo Gorducho, nossa, eterno Ronaldo. Até os palmeirenses gostariam de ter. Depois você me conta, Heródoto, se na sua trajetória de rádio, em algum momento você deu alguma notícia se o Palmeiras tinha mundial mesmo ou não, só pra eu... Não. Só pra- Cuidado, se é hein? mito ou verdade. A história Cuidado. não registra isso, eu vou fazer. Não o quê? tem isso não na tem história. registro Ah, tá. na história. Como um professor de história, Ex-professor, não tem isso na história. ex-professor, não Então tem estamos registro, com uma não tem pessoa... Você. eu Não, vamos botar os sei, presentes, vamos botar os presentes. É corintiano? É lógico, né? É lógico, né, Nil? O único que não tem time aqui sou eu. E a Total Grass que nos apoia também, queria mandar um campo de futebol pra cada um, não teve como. Mas no clima de Copa, eles mandaram um tapetinho de grama artificial na cor azul pra cada um. Olha só. Um tapetinho de grama Opa, artificial. muito obrigado. Chique. Muito obrigado. É um mimo deles também. Vamos Poxa, comprar muito um obrigado. pouquinho. Olha, Obrigado. gente. Muito Uma obrigado. canequinha. E uma canequinha do NapaCast também, que é um Esse é legal, Meu hein? Deus do céu, olha só. Olha. canequinha. Uma canequinha lá Ai, pro, ai, ai, muito pro café da obrigado. tarde. Que legal. Gente, eu já Chique ganhei meu demais. livro. Obrigado. Eu já ganhei meu livro e tá incrível. Depois eu vou falar um pouco mais dele. Mas depois a gente vai falar nas nossas plataformas Obrigado. digitais. Vamos voltar. Obrigado, Lu, de ter lembrado dos presentes. Às vezes eu saio do podcast e não dou presente pra ninguém e fica aqui. Presentes aqui. Agora a mesa ficou mais Você faz de colorida. propósito, né? A Vai mesa ficou- acumulando. A né? mesa ficou mais colorida. A mesa ficou mais colorida. Eu tenho algumas curiosidades, assim. Eu nunca entrei numa rádio na vida. Nunca entrou? Não. Tá. Não tenho nem noção do que é, mas sempre me despertou uma curiosidade absurda de entender a temática, as mesas, os botões, o som. Eu gosto muito da parte técnica, mas principalmente do entender do falar o ao vivo. Porque às vezes quando a gente vê na TV, que é, né, você vê o ao vivo, enfim tal, mas é muito mais... É um ao vivo ensaiado, é um ao vivo não sei o quê. E quando eu vejo a rádio, que você tem alguns protocolos a serem cumpridos de publicidade, do convidado, da vinheta, da brincadeira, e ali na hora, me dá uma ideia de prazer em executar. E eu queria entender, principalmente de vocês agora, o quanto a rádio move ou moveu o Brasil nesse período todo, seja com notícias boas, com notícias ruins, com tragédias, com surpresas em cima da hora. Talvez algumas curiosidades do que vocês já viveram na rádio, como situações desconfortáveis, ou situações, nossa, isso foi difícil fazer, eu tava num dia, enfim, mas a rádio não pode parar, né? Não é igual a TV falar assim, vai entrar agora uma propaganda aí e deixa rolar, né? Vamos colocar música na rádio, deixa a rádio rolando. Não, tem que estar ali todo dia, com a mesma energia, com a mesma ênfase e tal. E me desperta uma curiosidade desse prazer mesmo em executar. Eu acho que a rádio me dá muito isso. Eu acho que o Nascer o Podcast, que eu acho que é uma rádio, né? Hoje eu posso falar que talvez eu faça uma rádio, né? Não sei se eu posso falar isso ou não, Pode e deve. né? Não sei se eu posso falar isso ou não, mas é esse prazer, né? E eu queria... Olha, sabe uma coisa curiosa que você acabou tocando? É o seguinte: qual é a principal, o que faz a pessoa que trabalha em rádio, seja um radialista, seja um jornalista, fazer diferente do que o cara faz na televisão? É o seguinte: eu trabalho em televisão durante muitos anos. Comecei na TV Gazeta, trabalhei na TV Cultura durante 18 anos,
Trabalho atualmente na Record News, né? Faço uma participação à tarde e outra à noite. Então, eu tenho trabalhado simultaneamente. É o maldito TP. É o teleprompter. Então, o que acontece? O jornalista, eu não porque eu não uso, mas porque vem de rádio. O cara fica pendurado no TP. O cara não consegue avançar se não for o TP. Se mudar uma vírgula... Se ele ferrou. mudar uma vírgula, o cara grita com ele lá no ponto que ele mudou uma vírgula. Percebe ou não? E enquanto que no rádio, não. No rádio, você não tem o TP. É você e você mesmo. Então você desenvolve algumas facilidades com treino para levar no rádio uma proximidade maior com a sua audiência do que você leva na televisão. Porque você está pendurado no TP. Vou te contar o seguinte, eu falei para você que eu dei aula. Eu me lembro que logo que eu fui começar a treinar, ser professor, me falaram o seguinte, você vai levar a ficha do que você vai falar? Eu falei, eu já fiz as fichas. Se você levar a ficha, você está perdido. Eu falei, por quê? Nunca mais você vai se livrar delas. Você nunca mais vai conseguir dar aula sem ficha na mão. Bom, eu fui professor do Objetivo. O Objetivo tinha 300 alunos na sala de aula. Você dava aula para 300 caras. Eram 300 jovens que queriam botar fogo na sala, certo ou não? Percebe? Sem nada na mão. Agora, você tem um certo esquema na cabeça? Claro, lógico. Tem um começo, meio e fim. Uhum. Mas eu digo, quando você fica preso a uma coisa como essa, babau. É por isso que você vê a diferença. Você sabe quem veio do rádio para trabalhar na televisão. Você percebe. Por quê? Porque como eu não tenho TP, eu tenho que improvisar, eu tenho que juntar, eu tenho que costurar, eu tenho que estar atento. Não é, por exemplo, assim, ó... Eu trabalho em televisão, pô. 30 segundos, 20 segundos... Vai terminar o VT na minha orelha. Aí aparece, eu digo, blá, 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 blá. Entra outra coisa, certo ou não? É assim que funciona. Agora, no rádio é o seguinte, meu amigo, tá aqui, eu citei alguma entrevista. Caiu a entrevista. E aí? Acontece isso? Pô, Acontece. Hoje aconteceu comigo pelo menos 2 vezes. Agora, como é que é essa tal entrevista? Ela pode entrar por telefone, celular, não é mais aquele antigão, mas entrou lá por Skype ou por uma plataforma. Eu estou olhando a cara do sujeito lá e ele está olhando a minha cara. Agora, eu sei que as pessoas que estão acompanhando não quer saber se eu estou com maquiagem, como eu vou lá na Record. Quando eu vou na Record, eu faço maquiagem. Você é vaidoso, né, cara? Tem que ser, Ô, né? Nilo, o Heródoto é vaidoso. Entendeu? Aí não tem. Agora, você percebeu a diferença ou não? Sim. Se você ficar pendurado no TP, acabou. Ó, e tanto uma coisa interessante que é o seguinte, eu só conheço um cara que começou na TV e se deu muito bem no rádio. O resto dos profissionais, é difícil um cara que começa na TV e ir pro rádio. Mas o contrário acontece muito. Alguém que começa no rádio e vai pra TV e se dá muito bem. O Cid Moreira. Começou no rádio. O improviso, né? Eu tenho o registro dele na primeira emissora de rádio que ele trabalhou em Taubaté. Taubaté. É. Fiz a foto. O que você acha dos radialistas, dos jornalistas hoje na rádio, em questão de, em alguns momentos, não vou generalizar, mas com esse medo do mundo que a gente está vivendo hoje de ser um pouco mais morno, não ser nem muito quente nem muito frio, na questão de, né, eu vou defender... Antigamente Posicionamento. Posicionamento mesmo. E aí, Fernando? Não sei, eu acho que muita gente tá cada vez mais, pelo menos é o que eu tenho visto, ouvido, é se posicionando e dando a sua opinião. Sem medo. O que eu acho é que o que eu pelo menos aprendi muito com o Heródoto nesse tempo é que você tem que buscar o máximo que você conseguir ser imparcial. Né? Você tem que correr atrás disso, porque você tem que mostrar os dois lados. Então, o Heródoto sempre fez isso, de mostrar os dois lados. Então, ó, a gente vai pôr... Por exemplo, na época de eleição, o Heródoto colocou assim, ó, eu vou colocar aqui um candidato, um deputado federal que vai votar no Bolsonaro. E vou botar também um deputado federal que vai votar no Lula. Ah, fulano, por que você vai votar no Bolsonaro? Ô, ciclano, por que você vai votar no Lula? Agora, ô, fulano, por que você não vai votar no Lula? E por que você... Ele colocava os dois lados, independente dele gostar, não gostar e assim por diante. Então, eu acho que falta um pouco disso, né? Isso está se perdendo um pouco nos veículos e também nos podcasts em si. Porque, assim, a gente, quando podcast, você sabe, eu tenho um podcast, você foi lá, inclusive, também... a gente tá levando informação pro público. A gente tem uma responsabilidade ali por estar atrás do microfone ou na frente das câmeras. Então, eu também tenho que apresentar os dois lados. Se eu tô só trazendo uma vertente, então eu tô sendo parcial. Então, ó, eu gosto desse aqui, o outro não, então o outro não vai nem falar aqui.
Eu vou dar um pitaco aí. O que a gente tem feito muitas palestras em faculdades. Esse novo posicionamento ele já começa lá na faculdade. A interferência dos professores que deveriam ser isentos, ela é muito grande. A gente vai lá participar, a primeira coisa que o cara fala é sobre política, já tentando descobrir qual é o seu posicionamento, né? Então, eu aprendi, não é porque está aqui, mas eu aprendi com o melhor. Jornalismo, você tem que ouvir os dois lados. Os dois lados. O ouvinte é inteligente para formar a sua opinião. Ele ouviu as duas partes envolvidas e vai formar a opinião dele. Eu cansava de pegar no pé dele e falar, pô, mas e você, o que você acha? O que eu acho não importa. O importante é você ter a informação envolvendo as duas partes. E a pessoa toma a decisão que ela quer. É isso aí. Porque é difícil isso, né? Porque às vezes dá uma vontade de falar assim, eu vou falar bem do Corinthians. Como corintiano. Mas por mais que queira, é difícil. Né? A situação hoje tá ruim, né? Aquela dívida não para de crescer. Não Viu? para. Eu venho do interior, sou de Bragança e ainda a rádio no interior... Eu voei em Bragança, hein? É mesmo? É. Lá no Lá no aeroporto. Aeroclube. Aeroclube. Mas de curso de pilotagem? Eu tirava brevê lá no Campo de Marte e um dos meus locais de voo, para onde era? Bragança. Olha aí. Tem Urubu que não acabava mais. Tem. Beleza. Lá. Tá bonito o aeroporto agora. É? Tá bonito. Então, eu voei lá. Vamos começar agora a receber algumas E nem fui abatido lá. Nem foi abatido lá. Acho que ele fez o curso junto com o Parron. Foi ou não? Não, o Parron foi depois. Foi depois? Foi depois. Olha só, ó. Isso é incrível, sabe que eu pilotava. Enfim, e lá em Bragança ainda a rádio é interior, né? Diferente de rádios aqui, onde vocês atuam, de capital, de informação, música e tal. E eu acho gostoso ter ainda isso da rádio, né? Então, de domingo, lá na rádio 102, como que eles falam? Operando em frequência modulada em 102,1 MHz, Love Songs. E aí tem Love Songs. Aí eles recebem as cartinhas. Nilo, com seu cabelo, com balaiagem. Procura uma pessoa interessante. É incrível isso, cara. Né? Sem dúvida. Eu acho incrível esse mecanismo. Aí, assim, legal, oferecimento, o supermercado, um amigo pro meu amigo lá do bar, do Bigode, pro Torresmo e tal. Cara, eu acho muito mágico isso, cara. E na TV não rola isso, em outras mídias não rola isso. Você conheceu a Rádio Camanducaia? Mas é óbvio. Jair Batista. O aplicativo que eles fizeram, não sei se tá no ar ainda da Rádio Camanducaia, que eles fazem algumas propagandas, né? Aula de alpinismo com João Rola da Rocha, tem umas coisas assim, né? Eu adoro. Largo da Matriz, em frente ao bebedouro municipal. É demais, a Rádio Camanducaia, é ótimo isso. Mas muito bacana, eu acho que essa questão tá muito ligada à dinâmica do interior em si. Sim. Então, por Porque a exemplo, rádio é forte no interior demais ainda. Mas, o que eu acho super legal, mas, por exemplo, quando você vem para uma cidade de São Paulo, por exemplo, o Heródoto veio daqui, desceu lá do metrô, a Rádio Globo aqui e tudo. Quantas pessoas talvez... que o Heródoto já é mais conhecido, mas, por exemplo, se eu descesse a pé, quem que às vezes ia me cumprimentar? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou, né? Oi, tudo bem, não sei o quê. Difícil. Quando você vai pro interior, até quando você tá de férias, você vai pro interior, bom dia. Você até assusta quando você é de São Paulo. Bom dia, né? O que é isso? Não tá falando comigo. Né? E eu acho que tem essa característica do interior, das pessoas se conhecerem, saber quem é a pessoa. Ah, não, fulano da família tal, de não sei o quê, filho de Beltrano, não sei o quê. Mas eu acho que a rádio isso move, é legal, cara. entendeu? Eu acho que, assim, ainda no interior, assim, de verdade, eu vou na casa da minha mãe tem a rádio, a pessoa tá ouvindo, quer ouvir a rádio mesmo, todo dia tem o programa do Pesadão, ele quer ouvir o programa do Pesadão, é a rádio lá, porque ele vai falar da notícia, tem plantão policial, até sirene, entra o cara estilo Gil Gomes, ele vai contar as notícias policiais de Bragança, então assim, caramba, aconteceu um assalto no bairro tal, então assim, a rádio é muito calorosa ainda, né? Quando eu venho pra cá, eu vejo que é a questão de, tem a notícia, vai ter entrevista com, sei lá, hoje o Heródoto vai entrevistar, sei lá, o Faustão, o Silvio Santos. Quero ver a entrevista. A música vai ser o lançamento do Chitãozinho Chororó, vai estar ao vivo com o Heródoto. Quero ver o Chitãozinho Chororó. Mas no interior, não. No interior, o calor da rádio ainda assim. Tem a propaganda. Se você vier na rádio hoje e trouxer, você vai ganhar uma camiseta. Ainda tem isso. Né? Tanto que agora, acho que há um mês atrás, foi a festa da 102. E aí vai a festa, vai todo mundo com a camiseta e traz o show pra cidade. E eu acho isso de uma fantasia, talvez, no imaginário das pessoas, porque ainda se ouve muito, né? Então, eu acho que esse contraponto de capital interior com rádio... é muito. Mas, por exemplo, quando a gente fala de legal, rádio, e aí a gente fala de Brasil,
A gente tem que entender. Por exemplo, cada estado do Brasil é um país diferente. Não tem. Você vai, vai no Rio de Janeiro é uma coisa, Espírito Santo é outra coisa, vai para Recife é outra, né? Então, cada estado tem sua dinâmica. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da internet, do acesso, no interior ainda se ouve muito rádio. Às vezes a gente brinca falando do radinho de pilha. Radinho de pilha, em muitos lugares, ainda é muito utilizado. Porque, AM e FM. Exatamente. O cara tá lá no campo. No jornal, estádio do Bragantino. Celular, os caras estão com o entendeu? radinho no estádio do Bragantino Exatamente. ouvindo o jogo do Bragantino lá. Exatamente. E isso, cara, é lindo, cara. Eu acho... Eu não sei, cara. Eu tô numa nostalgia que é absurda falando disso. Você ainda tem essa vontade de conhecer um estúdio de rádio? É, lógico. Eu tenho um amigo que trabalha numa rádio, vou ver com ele se dá pra acompanhar. Não começa com herói e termina com... Eu vou ver lá, posso perguntar lá. Isso, pergunta lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você falou rádio do interior, então. Deixa eu dar um exemplo. De rádio ainda. Você já ouviu falar em rádio comunitária? Já. Pois é. Não piratas, Sim, comunitárias. sim, sim. Eu ajudei a fundar uma rádio. Eu tenho um sítio em Mogi das Cruzes, numa localidade chamada Taiaçupeba, que o Nilo conhece, ele também conhece. E lá na comunidade Taiaçupeba, é um distrito, surgiu uma ideia, surgiu lá, gente, que tal se a gente fizer uma rádio comunitária? E aí a gente entrou com um pedido no Ministério das Comunicações e depois de pouquinho tempo eles deram Concessão. 7 anos. Levou 7 anos. Mas a gente... demorou 7 anos só. só 7 anos. Aí, tal, bom, aí nós fizemos uma radinha. Fizemos um livro de ouro lá no interiorzão, compramos uma antena de 30 metros, aquela coisa toda. Pegamos um material antigo aqui da Rádio Globo, que tinha, eles nos deram mesa de som, levamos tudo para lá. E montamos a rádio. Bom, ela tem 25 watts. Onde ela pega? Só no quarteirão ali, só no centro. Lógico, que era uma rádio local, ela só tem que falar do seu Zé do Armazém, né? Seu Chico do tal, a professora, muito bem. Até o dia, né, que ela já estava funcionando e tal, eu falei lá pro pessoal, escuta, chegou a internet aqui, não é mais linha de escada. Ana, agora a internet. E se a gente botar a rádio. Chama Rádio Caramelo. Tayara. E se a gente botar a Rádio Caramelo na internet? Pusemos. E aí? O que aconteceu? A Rádio Caramelo era ouvida globalmente. Olha, meu. Não é mais falando pro interior e cochichando. Cochichando para o vizinho, rádio. Quando cochichando. Quer dizer, você colocou na internet, meu amigo, você globalizou uma rádio comunitária. Que vivia de pouquinho anunciante, pouquinho, supermercado ali, qualquer coisa. Então, de repente, você está contando coisas locais que só acontecem local para o mundo inteiro. Você ouve se você quiser. Não, mas vamos combinar, 7 anos para você ter uma concessão, conseguir uma concessão. Foi 7 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje, quanto tempo você demora para você colocar seu programa na internet? Quem está ouvindo o podcast agora, se ele fizer um cadastro no YouTube, no Spotify, Exato. ele abre um podcast agora e começa a falar. É isso aí. Pelo celular. É isso aí. Né? Essa democratização é boa por um lado, mas é ruim por outro também. Né? Porque o que tem de coisa ruim também no mercado é absurdo. Eu acho que é verdade, tem muita coisa ruim, mas eu acho que a própria internet vai começar a filtrar. E eu acho que já está começando a acontecer esse movimento. Porque começou a surgir muita coisa. Né? Eu vou dar um outro exemplo, os cursos online. Que começou principalmente no meio da pandemia. Sim. A pandemia acelerou muita coisa, né? E aí, 95% dos cursos que você tem hoje para você comprar na internet são tranqueiras. Então, eu, por exemplo, quando eu vou comprar curso, eu compro se alguém indicou. Igual livro. Você tem muito livro. E muito livro não vale nada. Quando que eu leio um livro e compro? Porque alguém me indicou. Fernando, esse livro aqui é muito bom. Vai atrás que vale a pena. Por exemplo, esse aqui, 100 anos de rádio no Brasil. Esse é excelente, pode comprar que eu indico, eu recomendo. Há dúvidas, há divergência. Mais pelos autores, né? Os entrevistados Mas a própria audiência vai começar a filtrar. Vou dar um exemplo. Eu tinha muito preconceito com o TikTok. Eu falei, eu não vou entrar no TikTok e fazer dancinha, isso é ridículo. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido nenhum. Aí eu peguei e falei assim... peraí, se eu começar a fazer uns cortezinhos do podcast, de conteúdo, umas coisas legais, e começar a jogar no TikTok? Eu já tô com 10 mil seguidores. Isso mostra que tem muita gente interessada em conteúdo e quer um conteúdo relevante. Sim. Entendeu? Mas isso aconteceu com a gente. A gente viralizou há pouquíssimo tempo atrás com um corte no Instagram de 40, 50 segundos do podcast com uma menina falando sobre educação sexual infantil. Então, assim, né? A menina nem era, né? Agora ela tá super, né? Mas assim,
tinha lá seus 2, 3 mil seguidores, mas foi tão bacana e 6, 7 milhões de views em pouquíssimo tempo. Né? Exatamente. Então, assim, agora a gente tá com outro falando sobre... Qual que bateu 2 milhões e meio? Do Batman? Do Batman. O Batman é um brasileiro. Sei qual que é. Esse cara é fantástico. 2 milhões e meio de views. Aí você fala, aonde tá essa entrega? A gente não consegue mais entender, Uhum. né? A gente mede esse Ibope ali, Uhum. né? E na rádio, como que se mede se tá tendo ouvinte hoje? Como é que mede isso hoje? Até por curiosidade. Como é que mede isso hoje, Nilo? Olha, ainda existe o... Eu até mostrei para Ibope. você ou não, né? É Ibope o mesmo? último que saiu. Então, é o seguinte, hoje ainda existe o Cantar Ibope. O aparelhinho que fica na casa? Eu não Não. sei, não, é Recall. Não. É diferente, até quando eu chego lá na Record, tem lá no televisor, você vê por minuto a minuto. Então eu vejo lá é para aparelhinho, então lá é online. Você vê lá, por exemplo, estou vendo agora à tarde, né, quando eu chego lá, a Globo está lá em cima, meu. Está dando 18, 19, ela dava geralmente 10, esse horário, 9, 8, está dando 18. E acho que no Jogo do Brasil vai lá para cima, mais do que isso. Então você vê ali online. Agora no rádio não, o rádio é Recall. E é só a cada 3 meses que eles atualizam. Por quê? Porque as emissoras de rádio não pagam, não compram a pesquisa. Então, para ficar mais barato, antigamente, você lembra, era mês e mês. É isso ou Opa. não? Né? Eles não compram, então... então, eu, por exemplo, tive o acesso, porque a empresa que eu trabalho lá na Nova Brasil me passou e eu olhei lá. Então, é Recall. E o Recall, eu acho que ele é um pouco... Ele não reflete exatamente. Uma coisa você está vendo online. Outra coisa é eu encontrar você na rua e falar, escuta, ontem às 10 da manhã... Qual era a emissora de rádio que você estava ouvindo? Você fala qualquer coisa. Sei lá qual é que estava, certo ou não? Então, não é muito exato. Agora, isso pesa também, né? Eu suponho, na hora de vender. de vender ou não. Claro. Veja só, hoje você não tem só aquela audiência do aparelho. Você tem a audiência da internet, dos aplicativos, enfim. Essa é uma dificuldade que o mercado ainda não conseguiu achar um formato de mensurar para vender, né? Até porque hoje, se você, como eu falei anteriormente, se você der uma busca no Google, você vai ter uma oferta desse produto que você está procurando muito grande. E no rádio... ainda tem aquela coisa de ficar na lembrança, os jingles, né? Se a gente começar a perguntar aqui, que jingle você tem na memória? Mais recente. Nenhum. Então, o mais recente talvez Café seja Seleto. Pipoca com Guaraná. Ah, mas aí na TV, né? Então, Eu tenho rádio. muito por causa Rádio. da TV. Não, eu Rádio. lembro muito por causa da TV. Então, mas é um sim, jingle. sim, tocou no... Isso. E isso tem mais de 25 anos. Sim. Muita Eu gente lembro, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ó, virou coral, coral. Eu fiz uma... Como ator, eu fiz uma peça de teatro acho que há 2, 3 anos atrás, porque antes da pandemia, a gente fez uma radionovela. E aí a gente fazia os jingles, enfim, tal, uma radionovela, enfim, tal. E foi uma experiência... Eu ficava imaginando, porque assim, eu não vivia a era da radionovela, né? Mas o quão mágico era isso, né? Da sonoplastia, dos jingles, enfim, tal, né? Era algo... Você sabe que aqui no livro a gente conseguiu colocar uma pessoa que fez radionovela, a Ivete Jaime. É ela é esposa de um amigo nosso que infelizmente já subiu. A sonoplastia de radionovela era algo fantástico. E ele era sonoplasta. O De Paulo fazer Bergamasco, fazer elítico. que era o marido dela, ele foi sonoplasta, sabe de quem? Vigilante rodoviário. Vigilância. Nossa, mãe. Mas não é da nossa época. Falando em época, nesses 40 anos, momentos épicos que vocês viram na rádio. Esses últimos 40 anos. Não, mas eu não tô 40 anos na rádio, tá louco, meu? 10 anos, os últimos 5 anos. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que os momentos melhores foram... O que mais eletrizou foram as Copas do Mundo, por incrível que pareça. Porque quando o Brasil ganhou a primeira Copa em 1958, não tinha nenhuma imagem, zero de imagem, as pessoas ficavam penduradas absolutamente no rádio. Né? Em 62, continuou no rádio. Em 70, já aí apareceu a televisão em cores. Acho que a Copa do México, aí já foi televisão. Mas eu acho que esses momentos foram momentos seguintes, como você lembrou. Eu imaginava o que estava acontecendo no campo, porque os grandes narradores, né, entre eles o Osmar Santos, o da Bandeirantes, o Fiore Gilhote e outros, e os do Rio também, o Garotinho, entendeu?
eles narravam pra gente. Ou seja, ele me contava o que estava acontecendo no campo. E eu ficava imaginando aonde a bola ia, certo ou não? Mas quando ele dizia a bola sai pela linha de fundo, eu já imaginava a bola saindo lá. Na é verdade ou não? Você criava a imagem. Tirava a imagem. Agora, quando chegou, então, a televisão, aí o rádio passou a, de certa forma, perder. Porque aí eu não posso narrar na televisão como eu narro no rádio. Você vai dizer para mim que a bola saiu pela porta. Eu estou olhando que a bola saiu. Pô, você não precisa dizer, você vai dizer outra coisa. Aqui isso não. Então, eu acho que esses momentos foram extremamente marcantes na história do rádio nos últimos anos. Se você olhar lá para trás, aí eu te falaria da Voz do Brasil. Incrível. É mágico isso, né? Mas você sabe que no próprio livro o pessoal conta muitas histórias que realmente marcaram eles, né? E a maioria das histórias, não todas, mas a maioria tá ligada a alguma cobertura que eles fizeram no ar, né? Então, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, isso marcou muito, né? O próprio 11 de setembro, né? Os acontecimentos lá do World Trade Center, a morte da Elis Regina, um comentário que o pessoal comenta muito. Agora, eu acho que uma história assim que mais me comoveu, vamos dizer assim, Aqui? que tá na nossa websérie, não tá nessa, que esse específico, né? Os outros estão. Foi o da Mayara Bastianello, que contou sobre quando caiu o helicóptero do Ricardo Boechat. Porque, assim, quando tem um acidente, essas coisas assim, tudo é fora. A gente tá falando o que tá acontecendo lá de fora. E aí, de repente, você tem que contar um negócio que aconteceu dentro. De um amigo. E aí, ela contando isso, a Mayara contando de como foi aquilo, eu falei, meu, que puxado, que pesado, entendeu? Eu acho que essa foi uma das histórias, assim, que talvez me deixou mais chocado, assim. Deixa eu contar uma historinha rapidamente. Você conhece a Dona Irã? Sim. Sabe que ele fez rádio e teatro? Não. Ele fez rádio e teatro. Onde? Na antiga Rádio Record PRB9. A Rádio Record ficava na Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Rua Direita. Ele saía de lá à noite, acompanhado com um cara com quem eu trabalhei na Jovem Pan, chamado Wilson Fittipaldi, o velho barão. E eles pegavam o bonde no Lago São Bento, que eu conheço bem, eu sou daquela região lá. E ele não tinha dinheiro para pagar o bonde. E muitas vezes o barão, o Emerson, pagava o bonde para a Dona Irã. Por quê? Porque a Dona Irã saía de noite às sextas-feiras, num rádio-teatro lá, chamado História das Malocas. Eu nem sei se tem gravação disso. Tem. Tem, História das Malocas. Danilo. Tem. Escrita por um cara chamado Oswaldo Mores. E ele fazia o papel de um personagem que morava no Morro do Piolho. Eu queria ir no Morro do Piolho. Era na Rua Lavapés, lá no bairro do Cambuci. E ele fazia um personagem chamado Charutinho. Então, toda sexta-feira tinha um episódio em que o Charutinho ia aprontar alguma coisa e no fim dava errado, né? E ele tinha os ditos populares, né? Quando dava tudo errado, ou ele apanhava, ou ele ia preso, etc. Ele dizia, pois o urubu, quando tá com uma sorte, o de cima cospe no de baixo. Você sabe que o Charutinho tá no ar até hoje, né? Quem imortalizou? Não sei. O nosso querido amigo Beto Hora. O Beto Ora. O Beto faz uma Inclusive, estamos imitação conversando dele. para ele participar, faz, né? porque ele fala... O Charutinho? baita Faz, imitador. faz. Era o personagem. Agora, você fala Dona Irã, pô, o trem das 11. Não é? Sempre vem isso. Na verdade, não. E é um fato real, que o bonde saía da praça, eu conheço um pouquinho, porque eu sei um pouquinho a história da cidade. O bonde saía da praça ali do Largo e descia pela Rua São Caetano, e no finalzinho da São Caetano, antes de virar para a Rua da Cantareira, tinha uma estação de trem ali. Eu cheguei a ver. Chamava Tamanduateí, onde saía a Cantareira. Ele pegava o trem ali da Cantareira para ir morar no Jaçanã. Você conhece alguém que foi atropelado por um bonde? Não. Aqui. É mesmo, Heródoto? É verdade. Atropelado por um bonde. Atropelado por um Acha bonde. bonito isso? Não, eu achei o seguinte, eu fui salvo pelo cara que dirigiu o bonde, Ah, tá. entendeu? Eu fui salvo por ele. Porque se ele não tivesse baixado aquele limpa-trilho, eu teria sido cortado pelas metades, pelas Meu rodas do Deus. bonde. E esse homem me salvou. Eu tinha 6 anos de idade, né? Eu atravessei uma rua correndo, sem olhar para lado nenhum. A culpa não foi dele, foi minha. Mas fui atropelado, fiquei preso embaixo e ninguém entrava para me tirar porque achava que a roda tinha passado no meu pescoço. Aí eu comecei a tentar sair, aí meu pai correu lá e me tiraram e me levaram para ser socorrido.
Mas esse homem salvou. E um jornal da época publicou, eu tenho o jornal, e não colocaram o nome do cara, apenas a chapinha que ele tinha no chapéu. Era CMTC, né? Companhia de Transporte, Companhia Municipal de Transportes Coletivo. Isso. Chamado 2662. Então a minha vida eu devo a esse senhor, que era um negro, cujo cara dirigiu o bonde 2662. Será que não existe um registro lá na CMTC? É provável que exista. Eu vou É provável. isso para você. Tá, legal. Eu gostaria, sim, porque eu tenho que fazer uma homenagem mental a ele, já que eu não pude fazer pessoalmente. E só por curiosidade, fugindo um pouco da rádio, um pouco do livro, a gente vai voltar no livro também. Você entra na rádio por quê? Pela voz ou por vontade? Se eu entro? Na rádio. No mundo da rádio. Não, foi por acaso. É o seguinte, eu comecei trabalhando na TV Gazeta, porque ficava no prédio do Objetivo onde eu dava aula. Comecei a fazer algumas coisinhas lá. Como professor de história? Como professor de história e apresentando um programinha lá chamado Show de Ensino. Depois aí o diretor da empresa, Marco Aurélio, um dia eu estou lá dando aula, ele vem correndo lá embaixo, que eles também na base do improviso. Eu estou aí com um cara, eu preciso de alguém para entrevistar, dá para você subir lá? Era no quinto andar, acho. Eu larguei correndo a aula e fui lá fazer entrevista. Aí outro dia foi fazer entrevista, então eu comecei a pegar um pouquinho lá. Ocorre que, dando aula no Objetivo, eu fiquei conhecendo um jornalista que era o jornalista responsável pela Rádio Jovem Pan, chamado Fernando Vieira de Mello. E ele tinha o Jornal da Manhã lá, já tinha na época, tem até hoje, né, o Jornal da Manhã. E tinha ele precisava de um comentarista no estúdio que entendesse política internacional. Como eu era professor de história contemporânea, eu podia fazer pequenos comentários. Então eu não fui lá porque tinha voz, nem porque era radialista, nada. Fui lá para fazer comentários como professor na área de política internacional, noticiário internacional. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio da minha vida. Você imagina, quando eu cheguei lá, minhas pernas até tremeram. Porque eu fiquei vendo aqueles monstros ali, certo ou não? Que eu ouvia, né? E acompanhava. E tanto que no primeiro dia que eu fui fazer o programa, eu não disse uma palavra, não abri a boca, eu só fiquei olhando, sentado ao lado, entre outros, do Joseval Peixoto. Você lembra que eu falei que tinha um profissional que começou na TV e foi pro rádio? Uhum. E eu falei que, pelo menos é esse que eu conheço? É o Heródoto. Caramba. Ô, Heródoto, mas só uma curiosidade só, agora, desse bate-papo. Eu, Edu, tinha uma imagem sua de uma seriedade absurda. E você tem um humor que é muito interessante, esse humor do Heródoto. Você nunca teve vontade de ir algo... Eu nunca tive, eu acho que eu não tenho talento para isso, primeiro. Mas é o seguinte, mas sabe de uma coisa? O humor é necessário na comunicação. Mas é incrível o seu humor. É necessário. E outra coisa, você sabe que tem eu sou budista, você sabe que tem um yoga do humor? Não. Já ouvi falar no Rajneesh, que é um pensador lá. Eu aprendi com o Rajneesh. Que é o humor o seguinte, hoje eu fiz de manhã, eu saí da minha casa, eu vou dando gargalhada. Os caras falam, esse cara deve ser louco, deve ser doido, débil mental, retardado, sei lá o quê, certo ou não? Mas isso te prepara, te espanta o mau humor para você chegar lá e dizer, ô, pessoal, como é que é? Oi, gente, quem que falou, gente? Oi, gente, Eli Correia. Eli Correia. O homem sorriso do rádio. O homem sorriso. Que tá no livro também. Tem que sorrir. Conte, quem tá no livro, me conta um pouco de algumas personalidades, o que disseram sobre 100 anos. É a última rádio. Chance da gente fazer propaganda desse livro. É agora. É a última. Tá aqui, cadê a minha câmera? Tá aqui. Tem muita gente no livro. São 170 pessoas. 170. É muita gente. Pessoal, aí tem gente do Brasil todo. O pessoal que fez o rádio. E muita gente que continua... Só mais um. Heineken não tem, não. E o pessoal, claro, que continua fazendo galera, pra quem não entendeu, que bacana que é, tem um depoimento da pessoa e quando você aponta a câmera do QR Code, você vê e ouve. Vai pro depoimento em vídeo. Exatamente. Em vídeo da pessoa. Super bacana, super bacana. Cara, tem muita gente. Foi mais de 14 horas de material pro pessoal assistir, fora a nossa websérie que a gente fez, que são 8 episódios. Tá onde? Tá no YouTube. Se o pessoal entrar no site... 100 anos de rádio no Brasil. 100 é o número 100, 100. 100 anos de rádio no Brasil.com.br. Tem lá a websérie. E inclusive tem, como a gente tá em época de Copa, tem os jogos da Copa que foram transmitidos pelo rádio de 1950 a 1982, todos os jogos do Brasil. De todas essas Copas, de 1950 a 1982, que foram disponibilizados pelo Thiago Berraich, que ele tem alguns livros de Copa.
E ele foi atrás desse acervo, ele tem um acervo enorme de Copa do Mundo. E aí ele disponibilizou os áudios pra gente que estão dentro do nosso site. Que demais. E Exatamente. E no final, na última É página sério? do livro, tem o acervo dos jingles, que foi disponibilizado pelo e Mensagem, e também uma parte do acervo disponibilizado pelo Ricardo Corte Real. esse Eu meio... entrevistei o Ricardo. Sim, ele veio aqui, Entrevistei na Eu Paquete. entrevistei ele. Veio aqui, assim? Não, foi na Bragança. Foi lá no estúdio de Bragança. Bragança. Cara, os jingles são fantásticos. Então, o Ricardo fez a abertura da websérie. Tá. Todos os episódios. Essa parceria aí com o Meio Mensagem, quando eles fizeram esse projeto junto com a Escola Superior de Propaganda, originou um programa de rádio que foi veiculado na CBN. Eu nem sei se está no ar ainda. Que é o Jingles Inesquecíveis, que o Lula Vieira apresentava. Então aí tem por volta de 200 jingles. Uau! Se E escaneia o aí, Lula vai tem baixar mais de tudo. 200. Tem mais, Mas né? o Lula Vieira tá no livro também, certo? Tá no livro também. Vai falando que enquanto isso eu vou pôr um jingle no ar. Olha, vai tomar Você vai bloco ter que baixar do o- YouTube, hein? Isso. Não tem problema Vai nenhum. ter. Toma bloco de leve. É que eu não sei se vai Se conseguir. você não conseguir todos. baixar aí, a gente canta. Não tem problema. Não é, professor? Né, professor? Nós já cantamos um negócio. Vamos lá, escolher um. Opa. A Procura é pra curar, não? Não, mais antigo, né? Ah, Um café o Seleto é legal. Seleto, tem. Vamos fazer uma homenagem pro Messina, então. Te mataram, um pobre pescador salvou uma tartaruga e ela, como prêmio ao Brasil, o levou. Pelo reino encantado, ele se apaixonou e por aqui ficou. Passaram muitos anos, de repente a saudade voltou. Chegou numa arca misteriosa, de presente ele ganhou. Ao abri-la, quanta alegria, vibrou seu coração. Encontrou uma passagem da Varig e feliz para o Japão. Varig, cruzeiro, Nossa, cruzeiro. Mas essa é difícil de decorar ainda. Cara, Isso é difícil de decorar. tivemos aqui um jingle na voz de Nilo Frateschi e Heródoto Barbeiro. Vocês estão pensando o quê? Aqui, Vai derrubar a audiência, não vai derrubar mas a não audiência. derruba amanhã nunca. Qual que eu tinha colocado aqui? E agora? Eu já baixei aqui, cara. Você tá pensando o quê? Você vai ter que descompactar, eu acho. Não, eu já descompactei. Aqui é Beleza. rápido. Tá pensando o Tem quê? do Tatuzinho também. Tatuzinho fez. Tatuzinho, se abre a garrafa e me dá um pouquinho. Miau, Cara, miau, miau. Depois você E, me- e a gente conseguiu uma garrafa da Cavalinho, né? Conseguimos, tá que lá. o Heródoto tá lá no ganhou sítio. uma, eu ganhei uma Tá lá no também. sítio. Você pegou uma também, não? Tá no sítio? Eu não vi essa Tem lá no garrafa. Ah, eu sítio, escondi, eu vou deixar Precisamos lá. lá ver essa Os garrafa. tamanduá, Isso tudo é uma solta lá. preciosidade. É, tem um lugar que a gente fez o Como é que chama lançamento aquele bicho que do... toma pinga? É o Saruê? Bicho que toma pinga, Nilo. Engane. Ó, achei uma boa aqui, hein? Nossa, tem o... Como é que era? O do talco? Passa, 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 passa o talco, Talco Ross, Ross. quero ver passar. Talco Ross. Essa não? É, essa aqui mesmo. A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente, se eu tivesse dente, só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental É muito bom, Cara, né? isso é uma coisa muito que eu... bom, cara. Isso é mágico, Então, cara. mas isso é uma coisa que eu sinto falta hoje, sim, desse tipo de criação. Porque eu acho que a gente tem tanto recurso hoje, então o pessoal, por ter menos recurso, a gente até tava na série sobre criatividade, né? Por ter menos recurso, fazia coisas mais criativas. Você já viu a publicidade da bala de Leite Kids? Vocês lembram como é que era? Meu, é o baleiro da bala de Leite Kids rodando e o jingle. E é roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro... É isso.
é muito simples, mas é demais e marcou época, entendeu? Então você imagina a câmera parada no baleiro, o baleiro rodando e o jingle tocando. Não, o jingle movia tudo. Isso, mas é simples. Qual que é o custo de fazer isso, se a gente pegar pra hoje, entendeu? Por isso que assim, tá na ideia. Eu postei outro dia aí também, foi lá no podcast o Carlos Moreno, que é o ator do Garota Propaganda do Bombril, ele fez também o Euclides do Rá-Tim-Bum. E a gente tava falando sobre isso. Cara, o que é de demais na ideia da Bombril? É muito simples. Cara, é um fundo preto com o logo da Bombril no fundo, mas tá na ideia. A ideia é que sustenta tudo aquilo lá. Né? E a simplicidade que torna, às vezes, tão fantástico. Às vezes é uma coisa tão simples, mas que tá na sua cara e você fala, meu, que fantástico. E outra coisa que eu acho legal, né? Na rádio, vinha o jingle, mas vinha a participação do radialista ali também, né? Sempre pra dar um contraponto, pra ter uma moral da história, né? Não, mas o jingle, ele marcou muito a época quando o anunciante tinha uma preocupação grande com a construção de marca. Hoje é a venda por si só. Ninguém quer saber de marca. Porque demora. Agora, demora, porque a pessoa quer vender imediatamente. Uma pessoa que... Não, eu concordo com você, tem que fazer. Tinha que continuar sendo feito. Só que o pessoal não quer, eles querem resultado imediato. Seguramente o Edu não ouviu o jingle do Café Seleto. Mas... Não, mas eu ouviu, porque eu ouvi. Em que língua? O Eduardo é pelo menos uns 15 anos mais velho que eu. Em que língua? Você sabe que tem japonês ou não? Edu. Japonês? Não, japonês nunca ouvi. Tem japonês. Tem. Qual que é esse? Eu não sabia que esses QR Code estavam funcionando tudo direitinho. Fantástico. Você quer aumentar o preço desse livro, pô. Não, Tá muito barato, pô. Aí você pessoal tem que pega ficar e testando ainda ali. entrega tudo isso aí assim, baratinho. E tudo mais e muito mais. Sofri, gemer, gemi. E até pensei nunca jamais. Mas vejam só, fiquei legal. Eu me dei bem com um sorrisal. Cara, é muito bom. Tem um músico também muito bom, que é o Hélio Zisinski. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Que é o cara que fez a trilha do Cocoricó, do Ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum. Putz, esse cara é muito bom fazendo trilha. Ouvindo os jingles, tinha um porquê dos radialistas puxarem muito R? Era normal? Tinha que puxar? Era um vício? Era uma moda? O que era? Não era uma moda. Era quase que como é que eu vou dizer? Era uma necessidade. E o rádio nasceu no Rio de Janeiro. Né? E o sotaque era carioca, logicamente. Mas a elite brasileira, na época, puxava o R. Sabe por quê? Porque na elite brasileira estava muito mais ligado ao francês, à língua francesa, do que à língua inglesa. O R em inglês é R, certo? E o R francês é Macron. Então, a elite puxava os R's. Então, para você ser um bom locutor, você tinha que pronunciar corretamente um R. Rádio Camanducaia. Era por aí. Cara, Fantástico. Né? É fantástico ouvir isso, porque é um momento que parece que tinha uma... Não sei, a cadência da fala nesse sentido do R dá uma... Na hora você já fala, é antigo, né? Era do que funcionava. Hoje você não vê mais as pessoas puxar o R dessa maneira. Mas ainda esses apresentadores, geralmente... O pessoal que faz... o Galvão falava muito Ronaldo. O pessoal puxa. Puxa. Os apresentadores hoje não de programas, eu digo, mas de eventos. Nós tivemos recentemente um evento, não foi? E ele tem um modo próprio de falar. Isso. Que dá uma certa respeitabilidade, uma certa... Puxa... E Nilo? Pois não. O que significa bar? Bar? Eu aceito. Tem aí? O que bar são é o esses seguinte. bons amigos do rádio? Me conta aí. Certa vez, num evento de propaganda aí, como é que chamava? Evento de propaganda? Lá do Meio Mensagem. Cara, se você não lembrar o nome, ninguém lembra, porque você é o fugiu cara agora. dos nomes. Eu estava conversando lá com mais dois amigos, o Newton Geiger e o Sérgio Cunha, e passou ali um publicitário famosíssimo, né? E a molecada que estava ali, tinha muito estudante, eles passaram lá, ficaram olhando assim, pô, o que esse velho está fazendo aqui? Eu falei, pô, esse maledeto está estudando propaganda e não conhece esse cara, Valdemar Lichtenfield. Mas isso acontece em toda a área, em todos os setores e tal, inclusive no rádio. Porra,
por que a gente não cria alguma coisa para contar a história do rádio? Porque o rádio sem as pessoas é só um monte de equipamento, né? Então vamos valorizar isso. E aí a gente criou a ideia de montar o Bons Amigos do Rádio. Durante, acho que 6, 7 anos, a gente fez eventos contando a história do rádio. A gente fez... o primeiro foi de rádio caipira. Muíbo César Cury, Odaí Batista e Nesita Barroso, no Bar Brahma. Aí fizemos um outro com jornalistas, Heródoto Barbeiro, o Salomão, Milton Parron e Roxane Ré. Fizemos um do Balancê, que foi o Osmar Santos, Nelson Tatar Alexandre, o Zé Rodrigues. Fizemos outro de esporte, que foi o Oswaldo Maciel, o marido da Daisy Lucide. Puta, minha memória tá... Mas para resgatar mesmo, essa é a ideia. É isso aí. E aí, pô, a gente fez durante muito tempo. Aí eu saí do meio, né? Saí do rádio, o Newton teve outras atividades, o Sérgio também. E a coisa ficou meio que restrita só às redes sociais. Mas a gente tem um projeto aí de retomar tudo isso e começar a fazer eventos novamente. Mas acho que é o resgatar e deixar a história viva, né? Isso aí. Há 20 dias eu bati um papo aqui com o Zé Armando Vanucci, e ele, junto com o Flávio Rico, escreveram um livro, Biografia da TV Brasileira, né? Contando a história da TV, né? E ele contando realmente sobre esse processo da TV, de não deixar a TV morrer também. Eu acho que isso é o papel, né? Eu acho que mostrar que a rádio está ativa e que está com calor ainda do que era antigamente. Mas acho que, acima de tudo, o que vocês estão fazendo, que é o que o Vanucci e o Flávio fizeram também, eu acho que é valorizar essas figuras, né, cara? Porque muitas vezes, diferente da TV, no livro da biografia da TV tá a foto da Hebe, todo mundo sabe quem é a Hebe. Mas aqui tem as vozes de tanta gente que marcou, talvez... Se ela tivesse viva, ela estaria aí, porque ela começou no rádio, Isso. depois passou para a televisão. Né? E aí você vê tanta gente que, talvez, vocês como radialistas, como profissionais da rádio, mudaram a vida de tantas pessoas, né? Eu acho que a rádio tem esse movimento. Talvez naquele momento de dor, a pessoa está ouvindo a rádio e é uma palavra, uma frase, um horóscopo, uma notícia, uma música, mudou a situação daquela pessoa naquele momento, né? Acho que por isso que eu fico muito com essa imagem da rádio na cabeça. Talvez quando, sei lá, um locutor, enfim, tá ali frente ao microfone com o fone, ele não consegue imaginar do outro lado o que a pessoa está passando. Né? Talvez a pessoa no momento de angústia, no momento, sei lá, querendo um suicídio, com uma depressão absurda, e naquele momento aquela palavra de conforto, aquela música, aquele contexto fez com que ela mudasse, né? Então acho que a rádio tem um poder de mudança, a sonoridade tem um poder de mudança muito grande na vida das pessoas. E poder conhecer, talvez, quem dá voz a isso, eu acho que é fantástico. Acho por isso que é importante demais esse livro pra galera. Eu trabalhei tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais, como o Heródoto, mas tem um que me marcou muito, eu era ouvinte dele já antes de trabalhar em rádio, que era o Hélio Ribeiro. Eu comecei a trabalhar em propaganda no dia 1º de fevereiro de 74. Pegou fogo no edifício Joelma. E o Hélio Ribeiro, ele mobilizou a cidade todinha através dos microfones da Rádio Bandeirantes. Caramba. Então, e aí, puta, um dia a gente teve a oportunidade de estar junto lá na rádio, né? E ele era aquela figura assim, ele era estranho, topetão. E um dia, só para ilustrar aqui, um dia ele tinha saído e tinha recebido uma carta de crédito e foi lá acertar os detalhes. E aí tem um companheiro nosso, Maurício Aníbal, ele olhou assim, quem é a figura? Não conhecia, né? O Hélio tem poucas imagens do Hélio, ele não gostava de tirar foto. Eu falei, é o Hélio Ribeiro. Você está brincando? É o Hélio? É o Hélio. Pô, quero tirar uma foto com ele. Será que ele tira? Vou perguntar, né? Hélio, Maurício é teu fã também, quer tirar uma foto com você. Maurício, desculpe,
não tirou foto nem aniversário de família. E aí saiu andando assim, e o Maurício... Mas isso é mágico. Mas será que ele não grava, então, uma mensagem? Hélio, você grava... Agora você falou do que eu gosto e conheço. Onde está o microfone? O Hélio era Mas uma é figura. isso. Ah, não precisa muito. Eu acho que semana passada que eu consegui ver pela primeira vez quem era o Mussão. Eu não sabia que era o Mussão. Eu sempre ouvi o Mussão. E aí o Mussão no palco. Eu falei, esse é o Mussão? É possível. O Ronco. Eu ouvia a hora do Ronco sempre, né? Homem Vinheta, Pidoncio, Ronco. Quem são? E um dia eu tive a curiosidade de falar assim, sabe o que tem no YouTube? E não achei nada. Aí uma vez eu consegui ver o Ronco no evento da Band, que aí tá da TV, e a rádio tava junto, e falaram, esse é o Ronco. Eu falei, cara, esse é o Ronco. Tá aí no livro. Tá aqui o Ronco? Tá. Eu procurei no R do Ronco, mas não tá o nome dele Pedro. mesmo? Louco, viu? Pedro Luiz Eu Ronco. bati na hora aqui. Pedro Luiz. Eu fui procurando o Ronco. Tem que o primeiro nome. Aqui. O Ronco. Eu acho fantástico isso. O Gente- Pedro Luiz Ronco, assim como o Heródoto, são os dois corintianos mais palmeirenses que eu conheço. É mesmo? Entregue. Bom, acho que eu vou embora, eu vou saindo, preciso ir embora. Gente, eu sei que vocês têm compromisso também, o Heródoto vai gravar agora também, e a gente tem um compromisso de levar a mensagem, mas dentro da agenda de vocês também. Então, foi uma honra poder conhecer vocês, de verdade. Eu falei pro Fernando antes, falei, Fernando, eu não queria fazer um podcast, eu vi vários que vocês já fizeram, eu não quero fazer igual, não queria ter o mesmo papo, porque assim, tem hora que enche o saco, vai perguntar a mesma coisa, lá. Porra, eu não quero fazer isso, eu quero fazer algo, né, que a gente consiga ter um papo mais leve. Mas hoje, pra mim, tá sendo um momento ímpar na minha vida de ter esse privilégio de falar de rádio, num programa de rádio, com 3 feras que tiveram a brilhante ideia de registrar tudo isso num livro. E que prazer conhecer você. O Fernando eu já conheço, né? A gente até já almoçou junto. Lá em Bragança? Não, aqui, né? Aqui. Aqui. Mas eu espero vocês em Bragança. Opa! Para um tour gastronômico com cachaça, com café, com linguiça, pra Feira do Livro. Temos Pelo coisas amor pra de falar Deus. aí. Viu, Heródoto? Eu tô lá, vou lá. Voando. Tem que ter sobremesa Não, também. voando não, que eu tirei o brevet junto com o Santos Dumont. Tá, venceu, então? Foi 14 bis? Venceu. Já venceu. Já meu venceu. brevet. Mas espero vocês em Bragança aí pra um almoço gostoso lá. Muito bom. E que honra mesmo hoje. A honra é nossa. Edu, verdade. obrigado aí pelo Obrigado, convite. Obrigado. Foi A um gente tá à prazer. disposição aí. Nós podemos Sempre. levar o presente embora? Não, é fake. Devolve. É que a gente tem que devolver pro próximo, a gente manda depois. Tá, é só elemento cenográfico. Só. Fale Entendi. as mídias todas. Mídias, bom, Fernando.Vítulo no Instagram, no TikTok, tem o cu agora também. Você entrou no cu? Eu tô com uma dificuldade pra entrar no cu. Você já entrou no cu, Heródoto? Nunca ouvi falar. Né? Não? Tá com vontade, Nilo? Eu sou da Zona Norte, rapaz. Você me respeita. Cara, tem YouTube, LinkedIn, Facebook. Se digitar aí Fernando Vítulo no Google, vão aparecer todas as redes sociais. Ou o site fernandovitulo.com.br. Manda um beijo pro Arley, que senão ele vai ficar triste. Ah, é, o Arley, pô, o Arley que... Eu conheci o Edu através do Arley No Santana. aniversário do Arley. Ele, cara, inclusive ele tá aqui no agradecimento do livro, não sei se você viu. Não. O Arley Santana, que ele indicou algumas pessoas aqui pra estar no livro, ajudou o Júlio, até autografou. No dia do Miss, o Arley tava lá autografando os agradecimentos, você acredita? que legal, Tava que lá legal. autografando. O Júlio Wong também, que ajudou na websérie com o Duda, que é o boneco que participou lá. Então, fantásticos. obrigado aí, o Arley, Júlio. E aí as redes do Nilo e do Heródoto também. Ah, eu não tenho rede, Você não tem cu? Não tem. tenho, mas tá guardadinho. Tá guardado. Onde encontramos? No Facebook, no Instagram, endereço... É Nilo Frateschi. Digita Nilo Nilo Frateschi Frateschi. que vai aparecer. FRATESCHI. Isso. Tá fácil. E o Heródoto, né? H.Barbeiro no Instagram, Por aí. Twitter Por aí, tá em também, tudo. Hbarbeiro. É só ver o que tem o selinho azulzinho, que eu não cheguei lá ainda, né? Chega lá ainda, né? Eu não Eu tenho o só selinho azul. deixar uma vinhetinha aqui já preparando o próximo. The New Radio. Nós estamos começando a escrever o livro do ano 101 do rádio, para ser lançado o ano que vem e vai se chamar New Rádio ou New Radio. Nós já estamos fazendo. Nós estamos fazendo pesquisa baseado no que nós aprendemos nesse aqui, para mostrar esse rádio agora dentro das multiplataformas. Entre essas, o podcast é um capítulo especial que já foi legal. escrito Que demais. pelo Fernando, que é um capítulo do novo livro. Que demais. E eu vou falar isso no ar também, não tem problema nenhum. Que eu queria muito isso também. Né, Lu? Vou contar pra Lu. A Lu que trabalha comigo. A Lu está indo pro seu 2º ano. O 3º ano de publicidade. Ai, Nilo. que legal.
E a Lu tá cuidando Manda o currículo. de todas as mídias sociais. Não, ela trabalha comigo, tá doido? Manda o currículo. Ela tá cuidando de todas as mídias sociais, de tudo, e é uma pessoa que gosta muito dessa parte mais planejada, de escrita, enfim, tal. Então, você tá conhecendo um fera da publicidade, que é o Nilo. Que é isso. Fera aqui, ó. É isso. Não, eu não. Isso aí. Eu não. Claro que é. Não. Gente, obrigado. Você que ficou até agora, muito obrigado. Compartilhe, curta, ouça. Estamos muito bem no Spotify, mas a gente precisa chegar um pouquinho mais. E semana que vem tem mais podcast ao vivo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Heródoto. E obrigado, Nilo. Eu que agradeço. Com cachaça na próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.